Yo, Geeks, tudo em cima! Começamos o capítulo 1160 de One Piece com a história de capa de Yamato. E ela está visitando o santuário do Oden em sua chegada à capital das flores. É engraçado notar que o castelo da capital das flores parece ter sido arremessado para cima daquela árvore, pedregulho, seja lá o que for realmente aquela base que está sustentando o castelo. Porque ele, em sua essência, não se encaixa na base do lugar. Parece que tá meio que tipo assim, arremessado, né? Parece que alguém pegou ali o castelo e jogou ali pra cima a base. Simplesmente ninguém ia construir um castelo daquele tamanho ali, meio que saindo pra fora ali dessa base. Quem será que arremessou ele lá pra cima? Será que foi quando a antiga Wano foi inundada? Né? Tem essa base aqui também. E outra coisa que eu acabei percebendo, esse pedregulho, essa árvore, eu acredito que seja aqui um pedregulho com um galho de uma árvore formando assim uma volta, parece com um elefante, né? Se assemelha bastante ali com um elefante. Então eu acho que tem algumas características até mesmo aqui que o Oda pode querer apontar para nós nessa direção, né? Oda sendo Oda. Voltamos para falar mais sobre o capítulo 1160 depois da vinheta. Temos então as apresentações dos membros do clã Dave, enquanto os Tenryubitos jogam pedras, facas, machados contra eles, deixando até mesmo o apresentador assustado com a ação dos desgraçados dos dragões celestiais. Eles questionam sobre ali o clã Dave e sobre a maneira de como eles eram um clã odiado por todos. Desde a antiguidade não existe ninguém que não os odeie. E um deles questionam se não são bucaneiros também. Importante frisar aqui neste ponto que não existe uma confirmação de que o clã Dave seja mesmo um bucaneiro. Isso é só uma suposição de um Tenryubito aleatório na trama. Então os primeiros spoilers iniciais estavam errados, né? Estavam equivocados ali. Porém é importante frisar que existe a real chance de Joy Boy ser um bucaneiro e também fazer parte do clã Dave. Acho difícil ali do Joy Boy ser o Davy Jones, né? Dele ser realmente ali a mesma figura que Joy Boy, mas não podemos descartar essa possibilidade, né? Jamais podemos descartar essa possibilidade porque ela ainda está aberta. Enquanto o Oda não vier descartar, a gente vai continuar discutindo e teorizando. Só que as duas figuras são odiadas de forma absurda por Imu, e isso é fato. Tanto Davy Jones quanto Joy Boy são odiados. Talvez até mesmo eles tenham se erguido ali para derrotar Imu-sama. Uma das pessoas na plateia diz que deixá-los vivos é algo perigoso e que se puderem exterminar o clã Dave, hoje será um grande dia de celebração. O apresentador então manda parar de jogar as coisas contra o clã Dave, pois se algum deles morrer antes da partida, todos vão sofrer penalidades, e começa a rir sem parar. Vemos um homem gigantesco com um chapéu de palha e uma grande barba. Se falasse pra mim que esse maluco era o Joy Boy, eu acreditaria piamente. Vemos alguém também parecendo um tritão e mais algumas pessoas comuns ali que carregam o sangue ali do clã Dave. Vemos Tite extremamente assustado e em pânico, abraçado ali com sua mãe. Não vemos seu nome ainda, né? Não vemos o nome da mãe ali, da mãe do Tite, mas ela é idêntica a Ovia, que é a mãe da Robin. Porém, ela tem o mesmo cabelo da Jeanne, né? O cabelo meio desgrenhado ali por causa do maldito tratamento que tem recebido ali dos Tenryubitos. Daria até mesmo para dizer que as duas são a mesma pessoa, né? Que a mãe do Barba Negra e a mãe da Robin são a mesma pessoa, visto que o Oda já disse no SBS que se o Tite não fosse um pirata, ele seria um arqueólogo. Então tem essas referências. Só que a Ovia, lá no incidente de God Valley, ela tinha para 17 e 18 anos, né? Mais ou menos ali entre 17
e 18 anos, e dessa forma ela teria que ter mais ou menos ali 16 para ser mãe ali do Titi. Fora que já impossibilita completamente a ideia do Shebeck ser pai da Robin, dela tá grávida ali naquele momento, porque a Robin só vai nascer, digamos, 7 anos pra frente, 8, 7 anos pra frente que a Robin vai acabar nascendo. Então, eu acredito que o Oda não vai colocar realmente ali a Ovia e essa mulher como a base, né, de serem a mesma pessoa, mas talvez tenham alguma ligação, né? Nós estamos falando aqui sobre uma adaptação um pouco mais complicada, né, de uma garota estar grávida com 16 anos. Nós sabemos que isso era muito comum na época que o One Piece era adaptado, mas o One Piece já está meio que sendo uma história para os dias de hoje, então o Oda não vai colocar esse tipo de coisa na sua trama. E se você tá engatado com esse tipo de conteúdo, se você tá hypado para o início de God Valley, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos de One Piece para que o YouTube recomende a gente ainda mais pela plataforma. É claro que você também pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar para continuar fortalecendo ainda mais os conteúdos do Geek Brasil cada vez mais. A gente vai comentando, vai falando mais de One Piece e vocês vão fortalecendo cada vez mais os nossos vídeos. Vemos que Garlin e Saturno estão conversando, enquanto continuam anunciando o maldito evento. Saturno elogia o Garlin, dizendo que foi um puta achado o cavaleiro ter encontrado o clã Dave ali em God Valley. O que Garlin responde que só pode considerar isso obra do destino. O apresentador então diz que agora eles vão apresentar o favorito para aquele torneio e que essa pessoa é o Garlin. Assim, os malditos dos Tenryubitos partem para matar todos os moradores de God Valley. Vemos então a mãe do Shanks conversando com o Dragon e dizendo para ele que não possui mais salvação, mas as crianças precisam encontrar alguém de coração bondoso. Ela quer que Dragon as crie e pede por favor para que ele faça isso, para que as crianças não fiquem nas mãos de Garlin. Ela não revela que as crianças são filhos ali do Garlin, mas revela que não é para ficar com o pai. E caindo morta no chão, ela diz suas últimas palavras para que não as deixe cair nas mãos dele. Dragon diz que quer ajudar os filhos da mulher sem nem mesmo conhecê-los. Caso contrário, ele não poderia ter sido enviado para aquela missão. Não poderia estar ali de pé. O apresentador continua seu discurso dizendo que ainda possuem 13 lebres de classe SR, cada um valendo 10 mil pontos, e ainda tem 150 lebres de classe R. Nós observamos o pequeno Kuma assustado com tanta desgraça que está ouvindo sendo referenciado com uma dessas lebres especiais. Assim, os malditos jogos começam e as pessoas saem correndo para salvarem suas vidas. Idosos são empurrados em cadeiras de rodas, outros idosos tentam correr, enquanto os pais tentam proteger os seus filhos da melhor forma possível. Eles questionam se não vão ser mortos agora, enquanto o apresentador manda as lebres fugirem o mais rápido que conseguem. O apresentador diz que se sobreviverem por 3 semanas, estarão a salvos. O que eles entendem que lhe restam apenas fugir. Eles estão procurando algum lugar decente para se esconder. Vemos então os Tenryubitos montados ali numa espécie de ave, meio avestruz, igual os caras lá da... Eu vou chamar de uns caras lá de Alabasta, né? Que é o cara que é o pato inteligentíssimo ali da Vivi, procurando onde estão as lebres para caçar. Um casal então consegue escapar com o seu filho, mas a criança começa a chorar e entrega a posição deles para o maldito Tenryubito. A mãe ainda implora pela vida da criança, mas o desgraçado que parece ali com o Charles apenas sorri e dizendo que havia encontrado 3 lebres e senta 3 tiros, matando ali toda a família. É interessante esse quadro aqui porque o Oda ele não mostra que o Tenryubito executa as 3 pessoas dessa família, mas a gente consegue observar 3 dons aparecendo, né? Dom, dom, dom. E dom, normalmente, essa onomatopeia é usado para algo de impacto, algo para gerar um impacto de revelação em One Piece. E o Oda tá colocando uma onomatopeia de impacto para ser o barulho do disparo das armas que os Tenryubitos acabam usando aqui na cena. É algo realmente
achei extremamente poético a forma como ele tá colocando isso, e a mesma forma de tá chamando a atenção para toda essa situação desde o começo da trama sobre os opressores para cima ali dos oprimidos. As pessoas gritam por socorro, alguns pedem clemência para que não sejam mortos, mas o que eles recebem são apenas risadas e chumbo em suas peles. Vemos que a matança está sendo transmitida para Mary Josie e as crianças estão assistindo. Tem grande chance do pequeno demônio do Flamingo estar se divertindo e muito com apenas 3 anos de idade vendo a competição. O apresentador diz que a família Fingerling, sendo liderada por Garlin, é a favorita a vencer o torneio este ano. A família Shepard e a família Mannmeyer vêm logo em seguida. Vemos então Garlin cortando vários moradores com sua espada junto do seu avestruz / pássaro gigantesco. A gente já tinha visto isso lá no capítulo 1096. Enquanto os Terrilbitos ali morrem de amores pelo Garlin, os outros acabam comentando que ele é mesmo um espadachim divino dos Cavaleiros de Deus. Gunko aparece com o título de Santa Gunko, atravessando vários moradores com seus vetores. O apresentador diz que a família Mannmeyer conseguiu um grande bônus por causa dela. Os Terrilbitos comentam que Garlin tem muita sorte de ter uma beldade como a Shaki, e outro rebate que o assunto ainda não foi decidido para dar a Shaki como um prêmio já decidido ali para o Garlin, enquanto Shaki parece estar totalmente apática à situação. O desgraçado ali do Sommers então aparece e ele está caçando uma criança e rindo dela ter subido bem alto em uma árvore. Ele ri ainda mais, satirizando que colocou uma almofada cheia de espinhos embaixo para que o garoto pule. E então é somente pular. Sommers começa a chutar a árvore, fazendo o garoto chorar ainda mais. O senhor acaba chegando ali implorando pela vida do garoto, dizendo que ele é o seu filho, mas já é tarde demais. A criança cai e quando o pai tenta tocar no filho, também acaba sendo fatal para ele, visto como a habilidade do desgraçado do Sommers funciona. Quanto mais amor se tem pela pessoa afetada pela habilidade dele, mais forte é o dano dos espinhos. Pai e filho acabam morrendo e Sommers apenas lamenta, sendo sarcástico, dizendo que tudo foi apenas um impulso tolo. Dragon chega em uma clareira que está repleto de corpos mortos. Ele está em estado de choque e começa até mesmo a chorar. O pai do Luffy começa a pensar que seu ato de rebeldia pode levar à execução de toda a sua tropa. Então ele está em uma bifurcação absurda. Estamos vendo o nascimento de Monkey D. Dragon, o revolucionário que está colocando o mundo de cabeça para baixo no momento atual, nos dias atuais da trama de One Piece. Mas quem diria que God Valley também seria o ninho do nascimento do grande revolucionário, né? Muitas coisas nasceram dessa ilha, essa nova geração de piratas que acabou meio que tipo assim nascendo deste lugar e definitivamente ganhou força com a execução de Gold Roger. Já no navio, um dos comandantes da marinha questiona se haviam prendido todos os moradores e o que estava na ilha responde que sim, mas fica indignado querendo saber para onde o Dragon havia se metido. Enquanto Ivan está fazendo seu discurso para Ginny, Kuma e os demais, bolando o plano para que eles roubem as frutas e também ali basicamente criar toda uma temática para conseguir escapar, o Kuma tenta atrair os alvos para suas costas, basicamente fazendo com que ele seja essa defesa para os demais. Assim, observamos que é nesse momento que um Terrilbito acaba encontrando os jovens. O desgraçado diz que havia achado o bucaneiro de 10.000 pontos. Ivan então diz a todos que não devem sonhar em sobreviver dentro deste maldito jogo. A única saída que eles têm é de escapar daquele lugar. Ivan então grita que eles vão sair juntos de God Valley. O Dragon pensa que ainda existe uma esperança, uma pequena esperança naquela ilha. Ivan então começa a influenciar o Kuma e o Dragon para a criação ali dessa rebeldia, e o Dragon e também o Ivan influenciam o Kuma a fazer parte da revolução lá no final em Sober, lá no ano 24, se eu não me engano, no ano 24, no ano 14, acho que é no ano 24, porque 14 é o ano que a Ginny ela aparece com a Bonnie, né? Ela é sequestrada no ano 16
retorna no ano 14, então seria no ano 24, quando o Kuma bota pra correr ali o rei de Sober pela primeira vez. O fato que é muito nítido pra mim e que tudo realmente aponta que Imu seja mesmo um Okama. O paralelo ali de Ivan com Imu é algo muito gigantesco. E a gente tá observando aqui que é Ivan que tem esse espírito realmente assim de um revolucionário, de alguém rebelde. Então tudo está apontado de uma forma extremamente absurda. Nós temos a ligação do Kuma com o Joy Boy, Jinny com Lily e Ivan com Imu. E o Dragon, ele é a figura à parte, né? Ele é a figura realmente à parte de toda a situação. Talvez até mesmo o paralelo do Kuma não seja nem o paralelo de Joy Boy, mas sim de Davy Jones. E o paralelo do Dragon seja o paralelo do Joy Boy, o personagem que estava correndo por fora e que acaba se intrometendo, se envolvendo em toda essa confusão, tentando ajudar os demais. Então não seriam 3 personagens nessa equação, mas sim 4. Davy Jones, Lily, Joy Boy e Imu, nessa relação aí do século perdido, ou até mesmo dessa relação envolvendo ao primeiro mundo. O fato é que o Dragon também entra nessa equação e provavelmente se soma ali no meio de toda essa confusão. Quando o Tenryubito vai atirar no Kuma com sua arma de 10 assassinatos consecutivos, Dragon é quem atira e o coloca para dormir com seu tranquilizante. Isso chama a atenção de Ivan e Kuma para a atitude do Dragon. Mas do outro lado da ilha, os Tenryubitos ficam malucos por estarem sendo atacados e percebem a chegada dos piratas Rocks. Não só eles, mas existem piratas chegando de tudo quanto é lado. Como eu disse pra vocês no capítulo passado, era impossível que só os piratas Roger e os piratas Rocks tivessem vindo, né? Veio uma galera total ali pra invadir, pra chegar ali pra resgatar a Shaki. Shebek então chama todos os desgraçados, dizendo para eles o ouvirem. Seus objetivos são Shaki, o tesouro e as Akuma no Mi, enquanto toda a tripulação vem atrás deles. E que o tesouro será dividido igualmente quando voltarem a Hashinosu. E ele não quer saber de reclamação, enquanto Shiki e Silver Axe estão perturbando um ao outro. Babel diz então ali que Shaki não pode ser dividida. Que bom que ele sabe pelo menos disso, né? O que Shiki responde que quem salvar ela primeiro será o escolhido, o que até mesmo Silver Axe consegue concordar com ele. O Capitão John diz que discorda, ela vai se apaixonar por quem conseguir mais tesouros. Newgate diz que está apenas preocupado com ela como um amigo, mas se ela quiser se apaixonar por ele, ele não vai reclamar. O Barba Branca é muito bom, cara. Stannis então começa a questionar o que o Newgate estava querendo dizer ali com essa afirmação. A Gloriosa então se questiona se ela salvar a Shaki, será que o Roger vai lhe agradecer? E fica intrigada ali com a ideia. Straussen diz que o Ochoko ficou na ilha, mas havia sido banido do bar da Shaki. Lilin diz que nenhum deles tem a chance com a Shaki, nem que o mundo virasse de ponta cabeça, ela nunca daria uma chance para eles. Mais uma vez alguém falando sobre o Dome Reverse, né? Virar o mundo de cabeça para baixo, que é o poder, a habilidade de Imu. Kaido é o único que não tá nem aí com a Shaki e ele só quer saber da Akuma no Mi que a Lilin possivelmente vai dar para ele. Shebek então pede para que a tripulação toda dele avance. O navio acaba meio que indo ali em direção à Baía, né? Atravessando a Baía. E assim que eles chegam na praia, ele salta na areia e sai atropelando todos, dizendo para a tripulação dos Rocks lhe seguir. Aqui é aquela base parecida do capítulo 1096, quando o Shebek salta na frente da sua tripulação. Os Tenryubitos questionam o que os marinheiros estão fazendo. Uns dizem que estão verificando sobre o que se trata e eles já receberam a informação que realmente é os piratas Rocks. Se aproveitando da confusão entre os Tenryubitos e os marinheiros, Dragon salva Shanks e Shamrock dos Tenryubitos que estavam cuidando dos filhos do Garly, né? Cuidando com muitas aspas. Os Tenryubitos então são mandados para o centro da ilha e as ordens são para que não deixem eles
serem feridos de jeito nenhum. Os marinheiros então começam a alegar que é o fim do mundo, depois da chegada dos piratas Rocks. Agora, os piratas Roger haviam chegado também. Roger aparece dizendo que ele está indo resgatar a Shaq. Como os demais de sua tripulação não têm nenhuma chance, corram atrás para que possam correr atrás dos tesouros que estão na ilha. Só que o Roger é simplesmente atropelado por sua própria tripulação. Cara, é muito bom ver o Oda quebrando toda essa aura mítica do Roger. Eu sei que tem muita gente que não gosta, cara. Tipo, nossa, que o Roger, ele é tudo B10, era tudo sinistrão e tal. E ver ele sendo trucidado pela sua própria tripulação é algo fantástico. Porque é um paralelo completo do Luffy. O Luffy não apanha de geral, né, ali da tripulação dele. Por mais que ele seja forte, poderoso, é exatamente isso, né? Basicamente é o que o Oda tá querendo fazer, essa base, né, esse espelhamento. O Garlin questiona o que está acontecendo, enquanto os Terubitos ordenam para que Garlin faça alguma coisa. Assim, nós temos a apresentação da parte romanizada dos Cavaleiros de Deus. A garota ali ao lado do Garlin é a cara do Killingham. Temos mais 2 cavaleiros entre eles inéditos. Um que é um monstro, né, um monstrão ali no fundo, né, que o pessoal falou que parece bem com um Yeti, e um gigante também que parece como um Oni, né, parece bastante ali com um Oni. Tinha essa discussão, né, de uma parte da fandom que traduzia como Cavaleiros de Deus e outro como Cavaleiros Divinos, mas aqui o Oda foi lá e canonizou como Cavaleiros de Deus, como a tradução oficial brasileira, né, o do português aqui acaba sempre trazendo para nós através da definição de Cavaleiros de Deus mesmo. Alguém então começa a comentar que piratas estão vindo de todas as direções e para que o navio de guerra responda ali com ataques. Não se deve em hipótese alguma deixá-los desembarcarem, porém ele já não consegue mais pará-los no mar. Definitivamente o Oda fez uma Marineford da geração de Shebeck, do Roger e também do Garp. Assim como todo mundo foi lá resgatar o Ace em Marineford, agora todos os piratas estão vindo resgatar a Shaq, né? Tem os seus próprios objetivos, por mais que o Shebeck tenha o seu próprio objetivo também, todos estão ali com a desculpa de que vieram resgatar a Shaq. Assim, por exemplo, o Crocodile tinha ali a desculpa que queria pegar o Barba Branca, né? Queria ali matar o Barba Branca, mas o fato é que ele estava ali também para ajudar o Luffy a chegar para resgatar o Ace, né? Então, praticamente ali eles estão para resgatar de forma definitiva a Shaq. Newgate vai atropelando todo mundo ali com a sua arma junto do Chique e é dito que os piratas já dominaram a Bahia por completo e estão desembarcando em massa e que o objetivo deles ainda é desconhecido. Mas no meio do mar ergue-se uma voz dizendo para não tratarem os soldados da marinha como se fossem legumes que são feitos apenas para serem cortados. Garp então pega uma das bolas de canhão e arremessa ela com tudo através da sua própria mão, jogando elas na direção dos piratas na praia como se fosse um canhão ambulante. Uma explosão acontece e pega os piratas em cheio, mandando ali os pelos ares, inclusive o Chique. Eu não sei se o Newgate foi pego nessa explosão aqui também, mas parece que ele foi pego nessa explosão maluca aqui, né? Eu vou me ater até a versão oficial para ter uma ideia se ele foi pego, mas eu não sei se esse grandão aqui não é o Newgate, mas eu vou me ater até a versão oficial. Isso faz Roger e Shebeck sentirem a pressão da chegada do Garp. Famoso meme, sente a pressão, neném. Ali o Roger e o Shebeck sabem de quem se trata, sabe quem chegou. O Roger até mesmo está suando frio com a chegada do voo do Luffy. Caraca, é muito bom ver essa pressão absurda que o Garp colocava em caras como Roger e Shebeck. E não é o avô do Luffy à toa, né? Simplesmente cara chegando ali com toda a sua aura, com toda a sua pressão, com todo o seu poder absurdo, indo pra cima de duas lendas dos piratas e o Garp deixando em nada a
desejar. Os marinheiros da ilha então começam a celebrar a chegada de Garp, dizendo que o vice-almirante havia chegado para salvá-los. Ao lado do mito Borgad, a tripulação de Garp desembarca na ilha para apaziguar esse combate dos piratas, referente ali também aos Cavaleiros de Deus. Garp chega com um sorriso absurdo no rosto, pronto para lutar contra Xebec e também Roger. Aí, meus amigos, finalmente God Valley começou, né? Finalmente God Valley começou. Quem diria? Eu não estava botando tanta fé que o Oda iria engatar God Valley e ele engatou. E é um capítulo sem Harold, né? Até agora todos os capítulos nós tínhamos alguma conexão com o Harold ou com o Loki e zero conexão com o Harold, zero conexão aqui com o Loki. Já estamos definitivamente dentro de um flashback, dentro de um flashback, dentro de um flashback, dentro de um flashback. Virou um Inception aqui de flashback. O Harold já foi esquecido, já pode já falar. Vai, Oda, mete o pé. Mostra pra nós, God Valley, mostra pra nós esse incidente absurdo que ficou na história da trama de One Piece. De um lado, provavelmente teremos Dragon encontrando o Garlin e provavelmente comendo sua fruta nessa ilha. Provavelmente ali o Dragon, ele vai ter ali um encontro com o Garlin. E é claro, né, Dragon e Garlin hoje não tem como competir, né, não tem como competir. Definitivamente ele vai tentar se esconder, fugir ali do Garlin e talvez ele coloque os filhos ali do Garlin nessa situação ali em baús e acabe comendo uma das frutas para conseguir escapar, né? Para conseguir escapar ali do lugar. Do outro, nós vamos ver essa confusão de Roger, Garp e também o Xebec, onde tudo isso vai culminar com a morte de um dos maiores piratas, né? Uma das maiores lendas do mundo de One Piece, dos mares. E agora que a gente sabe que a Gunko também está na ilha, tudo aponta para que Imu venha para God Valley também. Lembrando que quando a Gunko manifesta o espírito, o Haki ali de Imu, lá em Elbaf, o Gaban reconhece o Haki. E não tem como os personagens saberem que Imu é ali a criatura por detrás, né, da Gunko, porque definitivamente eles nunca conheceram Imu. Então, para eles, quem está por trás de todo aquele poder, de todas aquelas habilidades, é a Gunko. É a Gunko que é a capacidade, ali tem o poder de ter aquele haki absurdo, poderes absurdos. Então, na cabeça ali do Gaban e dos demais, é isso. Só quem sabe que existe alguém sentado no trono vazio, que governa tudo pelas sombras, é o Xebec. E provavelmente o Xebec não falou dessa situação para o Roger. A tripulação provavelmente deve ter descoberto, né? Deve ter ali meio que tipo assim, entendido essa visão. Mas esse haki não é algo desconhecido. E é por isso que talvez tenhamos realmente ali Garpin, Roger e também ali Xebec lutando contra a Gunko em God Valley. E toda essa confusão para distorcer os fatos em relação a este combate, dizendo que na verdade Garp e Roger se juntaram para derrotar ali o Xebec, sendo que na verdade os três lutaram juntos contra a Gunko e foram praticamente derrotados, né? Foram devastados. Xebec provavelmente foi aí que ele rodou. Garp e Roger tiveram que correr para sobreviver ali, porque a parada deve ter sido bem tensa. Semana que vem não tem capítulo, mas muitas coisas tem pra nós, pra gente discutir sobre a trama de One Piece, né? Pelo menos aqui é uma semaninha pra gente degustar de todas essas informações e teorias, porque tem uma lista aqui absurda de pontos de vista pra gente trazer aqui no canal sobre o que a gente já falou e também sobre as situações relacionadas a este capítulo.